sou Elsander Flor, estou aqui para falar um pouco sobre formação de público nas 3 linguagens artístico-culturais, música, dança e teatro, especificamente com alguns recortes do Noite de Luz, um evento com promoção da Universidade do Extremo Sul Catarinense, a Unesp. Bom, queria dizer para vocês que esse projeto ele tem incentivo fiscal via Lei Rouanet, que deduz parte de recursos patrocinados por essas empresas aqui de baixo, destinado para a execução deste evento cultural, que é um evento integrado, um evento de artes integradas. Alguém aqui sabe o que é boi de mamão? Não, eu sei. Ok, o boi de mamão, ele é uma cultura popular, tradicional, uma cultura açoriana, e que ela mistura essas linguagens. Do teatro, que tem encenação, né, que o boi morre, ressuscita, tem a parte teatral, tem a parte de música, que tem a cantoria, tem os músicos que tocam, o instrumento musical também é cantoria, e também tem a parte da dança, onde um personagem, né, a maricota, a pessoa dança um boneco, os personagens, e fazem a dança. Então é um exemplo de artes integrada. Nessa ocasião, desse evento, houve uma união do teatro, encenação da natividade, dança clássica e popular, misturando com essa encenação, e além das músicas clássicas. Também teve violino, orquestra, canto coral, houve uma mistura. Então por isso que uma das nossas propostas aqui é falar um pouco dessas 3 linguagens. E formação de público. Vamos à formação de público. Bom, alguém já ouviu falar nos 3 sinais do teatro? Ou 3 sinais que iniciam uma proposta cultural? Não? Por exemplo, está previsto para começar o espetáculo de dança, ou música, ou teatro, às 7 horas da noite. Então, 10 para 7, ou seja, às 18h50, toca o primeiro sinal. Opa, é tipo assim, tá, ó, em breve vai iniciar. 5 para 7, ou seja, às 18h55, toca o segundo sinal. E às 7 horas em ponto, o último sinal. E aí inicia-se a apresentação artística. Então, onde é que veio isso? Veio do século XVIII, lá na França, que o país que desenvolveu muito, investiu muito em estrutura física, como os teatros, e especificamente no teatro italiano. Alguém sabe o que é um teatro italiano? Não? Alguém? Não? O teatro italiano ele tem uma característica, que na frente dele não é reto, certo? Então ele não é baixo, ele é oval. Na frente, ele tem cortina e a sua... em vez de ser uma horizontal, a plateia, vamos supor que aqui é o palco, aqui é a plateia, fica em declive, alto, certo? Onde o público ele pode assistir com um olhar, né, de frente, com um olhar mais próprio para a dança, que ele consegue enxergar o palco inteiro. Né? Então tu imagina sentado aqui em cima, aqui você consegue ver o palco daqui de cima. Além disso, trabalha nas laterais. O palco italiano ele faz isso aqui tudo, ó, trabalhando nas laterais. Então tem os camarotes, às vezes tem primeiro, segundo andar. Então tudo isso é um palco típico italiano, onde, né, se desenvolveu muito lá na França, lá na Europa, Itália e etc. Mas, vamos voltar agora para as 3 chamadas. Começou com um hábito, com uma cultura, de que quando o rei estava indo para o teatro, assistir uma peça de teatro, ou coral, ou de música, ele tocava o sino. Ó, o rei chegou no teatro. Depois, quando o rei sentava na sua poltrona, no seu camarote, tocava o segundo. Ou seja, preparem-se, artistas. Daqui a pouco começa o espetáculo. E aí a última sineta, o último toque, aí inicia o espetáculo. Abre-se as cortinas e aí inicia o espetáculo. Então, por isso que veio esta história dos 3 sinos. E até hoje
se utiliza. Não é em todo lugar que se faz isso, né? Então, nós da universidade, nós começamos a fazer isso já faz alguns anos, no espetáculo Noite de Luz, o Nesca em Dança, fazendo esses tipos de público, né? Fiquem alertas, vai iniciar o espetáculo. Então se acomodem nos seus lugares para prestigiar o espetáculo. Então qual é a boa dica para uma boa apreciação? Bom, se você está aqui na frente, né, chegou cedo para estar no melhor local, isso acontece muito aonde? No cinema, né? Aquelas filas gigantes, as pessoas chegam até 1 hora antes do cinema para sentar no lugar do seu agrado. A mesma coisa acontece no teatro. Bom, para que isso aconteça, sempre chega na hora certa. Se é às 7, chega um pouquinho antes, né? Garanta o seu lugar. E não chegue atrasado. Por quê? Cheguei atrasado. As fileiras das poltronas, elas são na vertical. O que acontece com a pessoa que chegou atrasado? Não tem lugar, só tem lá na ponta. Então já começou o espetáculo. Certo? O que eu fiz? Olha aqui, eu estou atravessando. Então, eu estou atravessando os olhares de 50 pessoas. E isso é totalmente desrespeitoso. Você imagina, as pessoas chegaram no horário, 7 horas, né, da noite, conforme combinado, e aí o fulano de tal chega às 8h30, meia hora, ou na metade do espetáculo. Aí faz assim, ó. Licença. Desculpa. Licença. E aí naquele momento desse atraso, vamos supor que tinha o ápice da peça teatral ou da produção musical ou do espetáculo de dança. O ápice é, vamos supor, aquele momento de brilho ou aquele momento de surpresa. Na dança estava dançando, coreografia e pum, na música, e o cara deu um mortal e bem na hora o fulano de tal atravessou na tua frente. Por quê? Porque ele chegou atrasado. E aí tu perdeu. Então, assim, então, o que o artista quer em troca do público, da plateia, é respeito. Então a gente começa pelas nossas atitudes, nossos comportamentos, que é chegar primeiramente no horário. Bom, uma outra dica é o seu celular. Não tem coisa pior, né, do que um artista está cantando, está dançando, está atuando, e aí... Oi? Não, me liga mais tarde. Falando alto. Sendo que o nosso colega estava ali concentrado, prestando atenção, e aí ele atendendo o telefone. Se for na frente, pior ainda, porque além de atrapalhar pela sonorização da voz, vai estar atrapalhando visualmente, está tirando a tua concentração. E a única coisa que a pessoa vai pro teatro, ela quer aquele objetivo, é assistir teatro. Se eu vou para dança, eu vou assistir dança. Então assim, deixem o celular em casa, deixem na bolsa ou deixem silencioso. É o momento de vocês apreciarem, é o momento de vocês. Porque educação, ele está em várias instâncias. Além da leitura, além desse processo de conhecimento que é a escola que nos traz, a cultura também produz conhecimento. Ela consegue sensibilizar e trazer uma percepção do que esse músico quer trazer com essa música, com essa peça teatral, com essa coreografia. E às vezes a coreografia, ela vai falar sobre um problema social. E aí você vai refletir sobre esse problema. Bom, vamos lá. Outra coisa, o flash do celular. Às vezes o que acontece, principalmente em mostra infantil, são os pais, né? Aí, olha só o que acontece. Vamos supor aqui, né? Vai lá, pega o meu celular, aí fica de pé. O que aconteceu?
Olha o campo de visão. Olha só, ela vai bater foto, ela levantou e prejudicou o campo de visão da metade do público. Tá. Além de fazer isso, obrigado. Além de fazer isso, ela apertou o botão e disparou um flash lá pro artista que estava lá na frente. O artista estava aqui concentrado, dançando. Demora a ver aquele flash. Tum. Veio o flash. Desconcentrou o artista. Aí, sabe aquela sequência de movimentos? Se chama coreografia, né? Ele tem uma sequência. Ele não pode sair daquela sequência. Senão ele vai estar fora de sincronia dos outros. Aquele flash veio na visão do bailarino, se desconcentrou e errou a coreografia. Então, vamos supor a Maria, usando o seu nome fictício. A Maria, ela atrapalhou, além da plateia, a metade da plateia, atrapalhou o dançarino que estava tentando executar a sua coreografia bem feita. Ou a pessoa que estava atuando na peça de teatro, que esqueceu, por causa do flash, que desconcentra, esqueceu a sua fala. Ou pior ainda, o músico que estava tocando lá o violino, recebeu aquele flash e se desconcentrou e errou a nota musical. E aí atrapalha não apenas o 50%, mas atrapalhou 100% da plateia, porque a apresentação não ficou tão boa por causa da desconcentração de um flash. Ok. Outra situação, a conversa paralela. É a mesma situação. Pô, eu tenho a maioria que está prestando atenção. O colega aqui do lado, vou usar fictício, a Joana. A Joana tá tentando, né? Tá prestando atenção, né, Joana? E aí, o colega ali de trás, dois colegas, Paulo e João, estão conversando e atrapalhando a Joana. É a mesma situação de você caminhar e atrapalhar o campo visual das pessoas. Só que ali é o campo auditivo. Ele quer escutar e as pessoas de trás estão conversando e estão atrapalhando, né, por meio da sonorização, da sua conversa. E no teatro isso pode ou não? Mas sabe por quê? Alguém tem noção por quê? Pode comer no teatro? Não pode. Mas por quê? Por causa do barulho, tem gente que fica mastigando de boca aberta. É isso aí mesmo. É por causa do barulho. Vocês imaginam uma peça musical? É isso mesmo. É o barulho dos chips, né? Você tira da bolsa, né? Porque você não pode entrar com alimento. Aí você entra, tira da bolsa, aquele barulho lá, chato dos chips, né? Você abre, e a música, né, que é música clássica, do violino, ela é suave. E aí tu imagina, no teu lado, exatamente no teu lado, tem um fulano que ele abriu um Doritos e aí fica e ele atrapalha o espetáculo inteiro, porque tá mastigando, né, os chips. E se for amendoim, pior ainda. Vai quebrando, vai causando aquele desconforto. Aí atrapalha as pessoas que estão ao redor. Além disso, pode os chips, que é o gorduroso, pode cair no carpê. O teatro geralmente é carpê. Então tem tudo isso para manter. O teatro é um bem público, é nosso. Então a gente tem que manter aquele carpê em estado sempre com qualidade, para não ter mau cheiro para o próximo. Isso é sempre pensando no próximo, né? Então, não levem alimentos ao teatro, evitem de levar alimentos para sala de cinema. Olha, o cinema é porque tem aquele hábito da pipoca, mas sinceramente, quando a pessoa está comendo pipoca do meu lado, me atrapalha. Então, assim, eu sempre se coloca no lugar da outra pessoa. Circular, né? Evite então circulação, já falamos. É a mesma situação de chegar atrasado.
né? Chegou atrasado, tudo bem, né? Circulou. Mas tu imagina, você chegou na hora certa, tal. Claro que às vezes você está apurado por uma eventualidade, você vai ter que ir. Mas evitem. Quando ir numa apresentação cultural, evitem. Façam as suas necessidades antes, se preparem para ir, para não ficar, agora eu sou obrigado a atender o celular, aqui eu não posso. Mas lá na rua tu pode. Não é bem assim. Tu vai pegar o seu celular, você vai, com licença, tu vai passando, com licença, e passou na frente de todo mundo e atrapalhou. Da mesma forma, justamente porque tu estás saindo do teu ambiente, você, por uma questão de conforto teu, né? Porque eu tenho que atender fulano de tal, e aí você está causando um desconforto para todo mundo. Não, enquanto não é ele, quando não morte. Exatamente, são duas ocasiões, ele vai e ainda ele volta, porque ele pagou R$50 na peça de teatro e ele quer aproveitar ao máximo. Mas naquele momento de 30 segundos, ele preferiu, em vez de não atender o telefone ou deixar no silencioso, não, ele preferiu atrapalhar todo mundo para ir lá atender o celular fora. Então assim, evitem. Por isso que nós temos que se preparar. Bom, o aplauso. Vocês acham que é importante o artista receber aplauso? Sim ou não? Sim. Não. Não? Eu acho que só no final. Eu acho. Não, porque Boa, no final. Ou nos intervalos. Isso mesmo. Bom, se você aplaudir todo momento, você também pode atrapalhar a apresentação, por incrível que pareça. eu gosto de gritar. Exatamente. Por incrível que pareça. Então, ou deixem nos intervalos, se tem uma peça teatral, geralmente tem uma deixa do artista, né? Ou uma deixa de teatro. Se for um espetáculo de música, tem uma e outra. Ou se não, o maestro, ele vai dar uma orientação. Senhores, senhoras, nós vamos tocar 3 músicas, música X, Y e Z, conforme o histórico ABC. Ele explica, toca a música, 1, 2, 3, depois ele vira para o público, e aí o público aplaude e ele agradece. Aí ele fala de novo, agora nós vamos dar continuidade ao espetáculo, C, D, I, Z. Outras músicas explicam um pouquinho mais. Na mesma coisa as coreografias. As coreografias são pequenas, de 5 minutos. Espera a coreografia finalizar e você aplaude. Tem alguns momentos que você pode aplaudir, que são as brechas que pode ter. Às vezes tem uma coreografia lá que eles dançam e parou. Segura, aplaude. É o momento. Então é esse momento da gente aplaudir. E às vezes aplaudindo, berrando, atrapalha também a apresentação. Então não de excesso. O excesso, espera pro final, que a gente vai chegar lá. Então, sempre quando puder, aplaudem com força. E vamos testar essa turma. Aqui são 2 turmas, né? 3 turmas. Quero ver uma palma só. Então quando eu contar 3, tem que sair uma palma só. Atenção. 1, 2. Quase. Teve uns 3, 4 que bateram depois. Atrasados. Vamos lá. 1, 2. Agora foi. Teste 2. Em vez de 2 palmas. Depois do 3, hein? 2 palmas. 1, 2, 3. Porque teve gente rápido e teve gente lento. Ok, vamos tentar de novo. 1, 2, 3. Que tal nós sincronizarmos com a mesma velocidade da contagem? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos tentar? 1, 2, 3. Quase. Mais uma vez. 1, 2, 3. Fechou. Sincronia. 3 grupos separados, mas com sincronia. Então, esses aplausos podem ser sincronizados? Depende da energia do público. Bom,
gostou da apresentação, você pode se manifestar com ele. E o manifesto, que ela é cultural, você fala bravo, bravíssimo, bravo. Então, além do aplauso, vocês falem bravo. Não tem vergonha da voz de vocês. Não tem vergonha. Então nós vamos fazer aqui uma prática. Vamos aplaudir e falar bravo. 1, 2, 3 e... Vamos aplaudir. Vamos aplaudir mais tempo. Aplaudindo. Fechou. É isso aí. Mas não me convenceu. Bom, eu vim das danças urbanas. Eu vou fazer uma performance aqui em 20 segundos. Se vocês não gostarem, vocês não precisam bater palmas. Se superou as expectativas, vocês batem palma e falem bravo. Ok? Sim ou não? Sim. Temos um acordo? Sim. Alguém daqui faz parte do grupo Piratas de Rua? Não. Vocês não conhecem Piratas de Rua? É um grupo daqui dessa escola. É ou não é? Não, vocês têm que conhecer esse grupo. Quem puder fazer parte desse grupo seria interessante. É um grupo que está ganhando aí um bom renome em Criciúma e também em Santa Catarina, tá? Bom, vou ver aqui se eu consigo uma música aqui de hip hop aqui. Faz muito tempo que eu não pratico. Só que é o seguinte, tá com pouco som. E aí eu vou ter que ter silêncio. Então, vamos lá. Ó, dá pra escutar? Ok? Fechou? Obrigado. Bom, faltou um som melhor. Não deu tempo aqui de conectar aqui. Mas eu ainda estou no processo de aposentadoria. Mas já dei aula aqui, Marcos Soares, de dança, muito tempo atrás. Aqui no bairro da Juventude. Eu vim das danças urbanas. E depois eu migrei para a área de produção cultural. Esse projeto que vocês estão vendo aqui, ele faz parte de um projeto de produção. Nós tivemos que escrever um projeto, nós tivemos que pedir patrocínio, nós tivemos que planejar a execução desse projeto, contratar músicos, contratar dançarinos, contratar atores que fizeram na atividade, contratar figurinistas, costureiros para fazer o figurino, contratar a mídia, maquiadores também, exatamente. Nós contratamos também maquiadores, inclusive foram três maquiadores, porque a gente tem que fazer a maquiagem durante o dia para chegar à noite, tá? A maquiagem toda perfeita para poder fazer esse trabalho, justamente. Além disso, toda a parte de estrutura, que é a parte de iluminação, sonorização, estrutura de palco e etc. Então esse é o Bravo, obrigado pela gentileza dos aplausos. E é claro, se fosse uma apresentação magnífica, vocês poderiam aplaudir de pé e ficar aplaudindo. Eu tive a oportunidade de assistir o Grupo Corpo no Festival de Dança de Joinville.
A plateia, ao final desta apresentação, eles levantaram e aplaudiram por aproximadamente 5 minutos o grupo. E aplaudiam. E aí, os dançarinos um lado do outro, eles agradeciam e após continuaram. Agradeciam de novo e ficavam. Aí teve uma hora que os dançarinos olharam um para o outro e ninguém queria descer do palco. E eles olhavam, e agora? E agora? Tá, vamos agradecer de novo. E ficou durante uns 5 minutos. Até a plateia, aos poucos, sentando e diminuindo a intensidade do aplauso. E aí se desligou as luzes e aí o grupo Corpo saiu de cena. Então, pessoal, esse foi um pouquinho, né, da nossa colaboração da universidade para falar um pouquinho dos aspectos de fruição, de comportamento que um público ele deve ter durante uma apresentação. Convido a todos para conhecer o Teatro Municipal Elisa Angeloni, para vocês se programarem para um teatro, uma música, dança, para prestigiar o Unesc em dança, para ir para o parque, nos espetáculos musicais. Cada público, cada evento tem uma característica. Eu passei algumas delas servem, algumas para algumas situações não, como eventos de show, por exemplo, que todo mundo fica de pé, é outra situação, é uma outra característica. Eu passei algumas características do palco de cena em palco italiano, a exemplo do nosso Teatro Municipal Elias Angeloni. Ele tem essas características. Mas enfim, agradeço a atenção de todos e desejando aqui uma boa continuidade de aula, e nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos e deixamos agora aberto para quem quiser conversar e tirar uma dúvida, enfim, deixamos aberto.